Meus amados, graça e paz do Senhor. Bom estarmos na casa do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 9. Jó, capítulo 9. No versículo 33. Jó 9, 33. Quantos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos, Jó, capítulo 9, versículo 33. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer, do contrário, não estaria em mim. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Vamos orar. Amoroso Deus, mais uma vez estamos aqui na tua casa, na tua presença, para Deus ouvir de ti a palavra que alimenta, que fortalece a nossa fé. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor conduza também este momento. Desde o começo desse culto, desse trabalho, o Senhor esteve presente conduzindo a tua igreja no louvor, na adoração, na reverência. Ó Deus, agora conduz-nos na reflexão da tua palavra. Eu peço ao Espírito Santo que o Senhor venha nos guiar, venha iluminar nossas mentes, a fim de que a tua palavra, Senhor, seja bem guardada em nosso coração, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, quero falar com vocês nesta noite a respeito da mediação, ou da importância da mediação dentro do sofrimento. Como é importante a gente ter alguém que resolva os nossos sofrimentos, que dê um ponto final nas nossas aflições. Como é bom a gente estar passando um momento de sofrimento e nos nossos desesperos encontramos alguém que traz o alívio, que traz a solução, que traz palavras de esperança e solução para o nosso sofrimento. A vida de Jó, ao qual nós estamos meditando, ela é uma vida muito sofrida, os irmãos bem conhecem. E o maior clamor de Jó em sua aflição, em sua provação, é para que ele encontre alguém capaz de pôr um fim na sua grande provação. Porque ele entra nessa provação e não sabe quando vai sair. Ele está sendo testado por Deus, ele não sabe disso. Ele está enfrentando horrores. Ele está em todos os aspectos bem vulnerável. E ele não tem nenhuma noção, nenhuma expectativa de quando isso vai acabar. Então o seu maior clamor, o seu maior anelo, a sua maior esperança, no desespero todo que ele está vivendo, é encontrar alguém que pudesse pôr um fim. E esse é o desejo de todo aquele que está sofrendo, todo aquele que está enfrentando grandes formas de sofrimento e de dor. Encontrar alguém que possa pôr um fim, que possa acabar com toda essa saga de dores e de grandes e terríveis aflições. E Jó está nessa condição. Ele está procurando alguém que ajude ele. E aí vai começar as buscas.
A esposa não entende, não compreende aquele momento, não suporta, melhor dizendo, vai embora. Ele não pode contar com ela para a sua dor ser aliviada, para a sua provação ser acabada. E aí chegam os amigos. Os melhores amigos de Jó aparecem. E esses amigos também se mostram, se revelam impotentes para acabar a aflição de Jó. Ao contrário, eles aumentam. Eles põem fogo na aflição, no fogo da aprovação de Jó. Então Jó não encontra aqui nenhuma resposta, nem alguém ou alguma coisa que pudesse pôr um fim na sua aflição. Ele clama nos seus discursos, nas suas argumentações, durante todo o seu livro, ele vai se esforçar para que Deus se apresentasse, para que Deus viesse mostrar uma forma disso acabar. Porque Jó com certeza estava sofrendo muito. Lembrem-se que é um luto de 10 filhos perdidos num dia só. É uma riqueza incalculável, perdida, tudo consumada num dia único. A dor deste homem é tamanha. Ele está num estágio de fraqueza, de vulnerabilidade emocional, espiritual, em todos os aspectos, muito fraco. Ele está inserido, meus irmãos, numa redoma de muita dor. Dores por dentro, dores por fora, a sua saúde debilitada, de maneira que ele constata aqui nesse versículo, capítulo 9, versículo 33, e ao mesmo tempo ele está aqui colocando palavras de esperança, porque ele diz, olha, não há entre nós, ele está falando com Deus, não há entre nós árbitro que consiga pôr a mão tanto no Senhor Deus, para o Senhor parar de me provar tanto, como também pôr a mão aqui em mim, para me dar graça, para eu parar de experimentar tanto sofrimento. Não há entre nós nenhum hábito, não há ninguém que ponha a mão sobre nós ambos. Enfim, nós estamos sendo vitimados de maneira muito forte. E ele clama, tire ele de mim a sua vara, de cima de mim o seu furor, que me amedronta, que me vulnerabiliza, me deixa fraco. Então, se o Senhor tiver essa condição de me vir tirar a sua ira sobre mim, eu falarei sem temer. Se tiver algum árbitro que se apresente, alguém que possa mediar a nossa situação, a nossa questão, o nosso conflito, se tiver alguém que possa mediar, então eu serei agraciado em falar e ser beneficiado. Jó está oscilando, meus irmãos, como nós ficamos naqueles momentos de grandes sofrimentos. Ora nós falamos uma coisa, ora nós falamos outra. Ora nós dizemos, eu creio que Deus vai me ajudar. Outra hora você, meu Deus, está difícil, mas não sei se vou aguentar não. Jó está oscilando naquela situação, porque a dor dele, a aflição dele é muito grande. E ele está oscilando. Você vai lendo os capítulos de Jó e você vai vendo o quanto ele realmente, ora ele está firmado, falando e declarando que ele vai vencer. Ora Jó lamenta, amaldiçoa o seu dia de nascimento. Ora ele diz, olha, realmente não valeu a pena, o dia do meu nascimento foi um dia terrível que devia rasgar da história, assim como o dia 30 de fevereiro não existe, devia ser o dia do meu nascimento. Ele chega até a dizer poeticamente, até as minhas roupas não querem me vestir mais, não aceito que eu vista elas, porque as feridas, a minha impureza, a minha contaminação física é tamanha, nem as roupas querem se vestir mais em mim. E a grande busca de Jó é que apareça alguém que possa mediar, alguém que possa intermediar essa questão entre ele e Deus, porque Jó está, pelo menos aqui então, convicto de que se isso acontecer, ele tem argumento para colocar na mesa e para convencer que ele é justo e precisa ser justificado da sua provação no seu pecado, da sua severidade de Deus.
Meus amados irmãos, o texto dos livros de Jó vão se desdobrando, e no capítulo 16, Jó, ele fala também outras palavras, ele expressa um tanto, né, a sua agonia e o seu próprio desejo de alguém para mediar a sua questão. No versículo 21 do capítulo 16 de Jó, ele vai expressar mais uma vez esse desejo. Ele vai dizer no versículo 20 e 21: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que Ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus, e do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos dias, anos, eu seguirei o caminho de onde não tornarei. Se você observar a linguagem de Jó aqui no versículo 21, ele falou o seguinte: olha, que Deus mantenha o direito do homem, que é Jó, contra o próprio Deus, que ele está falando com Deus, e do filho do homem, que é o próprio Jó, contra o seu próximo, diante dos seus amigos. É como se nessa altura do seu sofrimento, Jó fala com Deus, mas ele parece que tem uma esperança que há outro Deus, ou então um Deus de outra forma verdadeira, que é mais justo. Porque o Deus que está até então, lhe olhando agora, lhe tratando com ele, é um Deus que está muito irado com ele. E ele espera que o Deus verdadeiro, o Deus de bondade, o Deus de graça, o Deus de misericórdia, seja manifesto, seja sobre ele. Lembrem-se, meus irmãos, que Jó é levado a toda essa saga de sofrimento para que ele conheça melhor quem é Deus. E um dos grandes defeitos da nossa cristandade é esse: a gente constrói um Deus particular para a gente. A gente começa a construir no nosso pensamento, nas nossas experiências particulares, um Deus que não é o Deus verdadeiro. E a gente começa a tratá-lo como a gente acha que ele é e como ele merece. Eu digo isso porque há muita gente que serve a Deus, que parece que está servindo a um homem. E Jó é levado a essa grande aflição, a fim de que ele reconheça e reconheça de novo que o Deus ao qual ele serve é um Deus muito poderoso, justo e perfeito em todo o seu agir. Por isso que Jó aqui está tendo a impressão que há uma face de Deus para ele aqui, muito severa, muito rigorosa. E ele fala a esse Deus dizendo: eu quero o Deus da sua forma essencial, da forma verdadeira, se revelando a mim. Porque até então eu só tenho visto um Deus muito severo comigo. Ele começa até as suas palavras a ficar perto de querer justificar-se diante desse Deus, de ter como estar justificado diante do Senhor. E isso é muito perigoso. Ele começa a dizer para Deus que ele é um homem justo, que ele é um homem que tem andado nas regras, nas leis do Senhor. E a sua aflição, suas palavras, seus argumentos se misturam, se oscilam. Lá no capítulo 19, meus amados, ele fala no versículo 21 em diante: compadecei-vos de mim, meus amigos, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele,
em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Eu estou lendo com os irmãos textos que Jó está oscilando, ora em crer, ora em lamentar, ora em justificar-se diante de Deus, ora em perceber que ele precisa da graça, do favor de Deus. O que vai ressaltar diante dessa aflição, no sofrimento de Jó para nós, é que enfim, um mediador se manifesta. Deus, o Supremo Pai, envia Jesus Cristo. Jó aqui ele usa a expressão: eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, alguém que vai me defender, me redimir, alguém que vai providenciar uma redenção para mim, uma defesa poderosa. Ele vai se levantar sobre a terra. E esse anelo, esse almejo de Jó por esse Redentor, a gente sabe que se cumpre milhares de anos depois, na pessoa de Jesus. Jesus é aquele que vem como Redentor, para ser a esperança mais esperada de um sofredor. Jesus é aquele que aparece para todos que estão em sofrimento, e o Senhor aparece como sendo este que vai trazer paz ao coração, trazer paz à alma. Ele vai refrear os males do sofrimento e vai realmente envolver a vida em um cuidado divinal, em um gozo que, mesmo atravessando as mais terríveis forças da morte, nós vamos ter paz em Deus. Jesus é esse remidor, esse mediador, esse que vem por a mão de um lado e por a mão no outro, e diz para o Deus Pai: Pai, não destrua, eu vou lá salvá-los. Eles merecem morrer, mas calma aí. Do outro lado, Jesus põe a mão sobre os pecadores e diz: olha, vocês fiquem agraciados, fiquem aí, eu vou pagar o preço. E tanto a parte divina como a parte humana é apaziguada. O mediador se apresenta, que é Jesus, e ele propõe solução para o conflito. E aquilo que até então não tinha solução, o mediador apresenta uma solução. Ele se oferece, ele entrega a sua vida para pagar os pecados desses pecadores, e também aplacar, pôr fim à ira do Pai, porque o Pai é justo, e todos os pecadores pecaram contra ele e merecem a punição, a morte. Porém o mediador se opõe, se coloca no meio, e como árbitro daquela situação, Jesus resolve a questão. Ele leva o pecado nosso sobre si, crava na cruz, mata a morte, ressuscita ao terceiro dia e se apresenta a nós como Senhor e Salvador da nossa salvação. Jó, por fim, vai ter uma expectativa num Redentor, num Libertador, que vem anos à frente dele, muitos anos. Porém, essa chegada do Redentor mostra que esse Senhor, que esse Deus que se fez carne, ele é aquele que põe a mão de um lado e de outro, como Jó pediu no capítulo 9, versículo 33, que haja um árbitro entre nós, que ponha a mão sobre nós ambos, e faça a reatação, a reconciliação, ambos os lados agora se encontrem em paz, e assim haverá vida, haverá graça, haverá misericórdia, e por causa disso nós estamos aqui hoje, porque um mediador apareceu, um mediador veio
E ele pôs o fim no conflito. E a esperança que tanto almejara, agora chegou. Jesus vem como nosso mediador, como nosso Salvador. E Ele não depende mais do que você tem como argumentar. Ele não tem mais nenhuma limitação, porque Ele veio para cumprir algo perfeito. Ele pega toda a majestade dEle e põe ali naquele plano. E a defesa do Senhor é perfeita. Ele nos defende, Ele nos livra da morte, Ele nos livra da condenação do inferno. Diz lá em Colossenses, nas palavras do apóstolo Paulo, que o Senhor impôs em escárnio todos os nossos inimigos. O Senhor envergonhou um a um na cruz do Calvário. Nós estamos numa posição agora que antes nós estávamos totalmente contrário. A posição que estamos agora é uma posição de remissão, uma posição de justificação. Nós estamos redimidos por causa desse mediador que veio. Ele derramou o seu sangue, Ele deu a sua vida, e agora está tudo posto, está tudo feito. Ele já resolveu a questão. Ele mediou a causa. Ele apaziguou ambos os lados. E agora a paz entre o céu e a terra está feita. Portanto, há em nós, deve haver em nós um grande regozijo, meus irmãos. Um regozijo que nós estávamos perdidos, mas agora surgiu alguém muito poderoso, que é capaz de lidar com a vida e com a morte, e muda o nosso destino, muda a nossa rota. Ele nos coloca diante agora um caminho de vida, um caminho de paz, um caminho de graça, onde não há mais condenação. Aqueles que estão em Cristo Jesus já passaram da morte para a vida. E eles desfrutam de Deus agora, de uma vida inigualável, de uma vida de graça. Quando Deus aparece a Jó e se apresenta como aquele que vai resolver os seus problemas, Jó vai entender todas as coisas. Jó vai tranquilizar o seu coração e vai dizer: agora eu percebo tudo muito claro. Está tudo muito claro perante mim. Os meus olhos veem a Deus. Os meus olhos contemplam as maravilhas do Senhor. Os meus olhos não são capazes de ver tudo que o Senhor tem operado. Por isso que bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. O Senhor é perfeito, o Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é justo. Portanto, queridos, pare para pensar na condição que você estava, sem mediador, sem nenhum tipo de resolução de conflito, porque a sua dívida, a sua situação com o Senhor Deus Todo-Poderoso era uma situação que ninguém podia resolver. Não havia advogado tão capaz, não havia ninguém que pudesse dar luz ao seu problema. Meus irmãos, uma vida sem mediação divina só nos resta o desespero. É alguém que está num sofrimento ali o tempo todo contínuo, e ela procura um lado, procura outro, e não encontra nada, só desespero, só respostas sem conteúdo e sem resolução. E a gente precisa lembrar que o nosso mediador já chegou. Ele já se encontrou conosco. Não fomos nós que encontramos a Ele, mas Ele que nos encontrou. Ele que nos buscou com amor, com paz, e nos resgatou. E hoje nós estamos numa condição de privilégio muito grande. Em Cristo Jesus agora nós estamos entronizados, nós estamos como príncipes, nós estamos como filhos de Deus, elevados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nosso mediador fez algo muito bom, fez algo que ninguém podia fazer, de maneira que uma coisa era o nosso estado antes dele, e outra coisa bem diferente agora é a nossa condição hoje. Se estamos em Cristo, a nossa condição hoje é uma condição de redimidos pelo sangue de Jesus. É uma condição de salvos por essa tão gloriosa graça que esse mediador nos trouxe. Porque, meus irmãos, como seria possível um bando de gente pecadora
ser redimidos. Se Deus é justo, como é que Ele ia fazer para resolver esse povo e salvar esse povo? Como é que Ele ia resolver a situação? Porque a justiça de Deus não deixava. Ele é justo, Ele é guiado pelo seu caráter. Como resolver isso? E a Bíblia nos mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Doou, presenteou, nos deu o seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Desfrute agora de uma vida, não importa quem você era, o que você fazia, você agora recebe um mediador que vai julgar a sua causa, que vai estar ali pelejando por você e vai defender a sua causa. E você pode confiar nele. Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é fiel, Ele nunca falhou. Ele sempre se prontifica para ser o socorro daqueles que estão sofrendo grandes agonias em todo o tempo. Amém? A maior esperança da nossa vida é que um dia Jesus volte. A maior esperança da igreja é que Jesus rasgue os céus e desça aqui para nos buscar. Que Ele venha buscar os seus filhos, a sua amada igreja, que anela estar com Ele, que anela a sua presença, que anela viver em sua santidade, em sua obediência. Queridos irmãos, nós precisamos dia a dia voltar os nossos olhos para o Senhor e perceber o quanto Ele mudou a nossa história, o quanto Ele mudou o nosso estado. Se Deus hoje é por nós, quem será contra nós? Essa é uma pergunta sem resposta. Não haverá nada nem ninguém que se oponha àquele que está com Deus ao seu lado. Não tem como. Nós precisamos nos voltar para Deus com muita gratidão, porque Ele, sendo Deus, se compadeceu de nós e nos tornou-se para nós nosso mediador. O mediador que veio apaziguar, que veio mudar a história da nossa vida, quem nós éramos e quem nós somos. Porque um dia esse mediador veio mediar a nossa causa. E hoje nós estamos agraciados, abençoados por causa que Jesus veio nos salvar. Amém? Diga para o irmão, seu irmão ao lado, se alegre, porque Jesus já lhe salvou. O que precisava fazer, meu irmão, Ele já fez. O que precisava destruir, Ele já destruiu. O que precisava vencer, Ele venceu. E veja como estamos privilegiados aqui. Quem é bom aqui, levante a mão. Não tem um. Nem se arrisque não, porque você não é bom não. Ninguém é bom, nem Jesus quis esse título. Todos nós somos maus, pecadores. E mesmo assim, olha como Deus nos trata. Ele desceu da sua glória. Ele se antepôs entre nós e o Pai. E como alguém que apazigua e aparta uma briga, diz, olha, calma aí. Vamos ver como é que a gente resolve isso aqui. Há um jeito. E o jeito é esse. Eu vou pagar. Eu vou pagar o prejuízo, eu vou pagar a causa, eu vou pagar tudo. E vai ficar tudo quitado. Você não presta, você errou, você é pecador, mas eu vou salvar você. Eu vou pagar a sua conta. Eu vou cancelar a sua dívida. E vou lhe dar uma margem ainda de crédito para você viver debaixo da minha graça, do meu perdão. Se pecares, tendes advogado junto ao Pai, é o mediador, que Ele vai purificar você de toda injustiça. Se caíres, o Senhor vai lá te buscar. Meus irmãos, por isso que eu admiro o Evangelho. Porque no Evangelho Deus escolhe pecadores imerecedores
pega a gente que não presta e transforma a vida dessas pessoas. Nelas Deus é glorificado. Porque se antes elas não prestavam sem Deus, agora com Deus, por mais que não prestassem, elas passam a prestar. E Deus torna ela em vasos de honra, em vasos para ser usado para a glória dele. São vasos de barro, é verdade. São frágeis, são limitados. Mas dentro dele, diz a palavra do Senhor, que Deus colocou os seus tesouros. São vasos que contêm os tesouros de Deus. Por isso, queridos, a gente não tem verdade maior para se alegrar hoje aqui. Se Jesus mediou a nossa causa, se Ele já resolveu essa questão entre nós e Deus, e entre nós e Deus já está tudo resolvido, então a gente tem muito que dar graças a Deus. Não importa as brigas que acontecerem aqui, o Senhor, nosso Deus mediador, já resolveu a maior briga que existia. Porque a maior briga que existe é aquela que você briga contra Deus. É aquela que você quer afrontar a Deus. Mas Deus enviou Jesus e já apartou a briga, e já pagou as questões de ambos os lados. Hoje nós estamos em paz. Paz com Deus. Somos pacificadores. Somos aqueles que vivem debaixo desta graça, desta paz. E podemos hoje glorificar o nome de Jesus, porque Ele nos salvou. Ele mediou a nossa causa e nos deu solução total do nosso conflito. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Você está em Cristo, você está livre. Você está debaixo dessa graça do Senhor. João 8:32 diz. João 8:32 diz. Amém. É essa verdade que chegou até nós. Nós estamos certos hoje de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há ninguém, nenhum outro que possa dizer: olha, eu vou resolver a sua questão com Deus. Já está resolvida. O Senhor já nos abençoou. Nós podemos hoje sentar na mesa com o Senhor, ceiar, comer do seu corpo, beber do seu sangue, sabendo que Ele diz: faça isso em memória de mim. Faça isso porque a sua dívida já foi paga. Uma nova aliança foi feita e tudo se fez novo em Cristo Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que nos traz esperança para o nosso sofrimento, que revela um Deus que se compadece de nós, que se preocupa conosco, que vem ao nosso encontro. Um Deus que desce no mais baixo nível para engrandecer, para salvar pecadores como nós. Obrigado, Senhor, pela sua tão grande misericórdia. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo como nosso mediador, como único intermediário entre nós e Deus o Pai. E o Senhor ministrou a paga, a quitação da nossa dívida com o Senhor. Hoje, meu Senhor, nós podemos nos alegrar que há um Deus que nos salvou, que nos deu uma inteira salvação. E hoje a paz de Cristo pode reinar dentro do nosso coração. Hoje nós podemos, Senhor, se regozijar e se desfrutar na alegria da salvação, porque quem estava perdido hoje foi achado. Quem estava ali ofendido foi sarado em nome de Jesus. Quem estava cego recebeu visão e agora vê, glória a Deus. Quem estava acorrentado, suas correntes caíram, foi liberto pelo poder do nome de Jesus. Por isso, ó Pai, receba a nossa gratidão nesta noite, porque o Senhor veio a nós e suportou gente como nós, e nos perdoou, e nos salvou, e nos deu uma novidade de vida para viver na Tua presença. Amém? Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus. Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Queridos, vamos ter Jesus, amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais um domingo na Tua casa. Desde a manhã deste dia até agora à noite,
louvamos o teu nome por todas as maravilhas e bênçãos aqui presente com o teu povo, Pai. Bom é estar na casa de Deus. Obrigado, Jesus, por esse privilégio de podermos ir e vir à tua casa. Obrigado por esta igreja que tem se mantido, ó Deus, diante de ti pela tua graça, pela tua força. Abençoa cada família aqui representada. Concede, ó Deus, uma semana de vitória. Que aqueles que hoje renovaram a sua aliança com o Senhor, continue renovando ela durante todos os dias. Que a mão do Senhor, Pai, seja sobre esta igreja, em tudo que ela for fazer, em tudo que ela for se envolver, esteja a mão do Senhor à nossa frente. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, nossa irmã Andréa Vieira, que está enfrentando lutas na enfermidade, na sua saúde. Pedimos, ó Senhor, cura a tua serva, dai força a ela, vitaliza o seu organismo, repreende tudo que é mal, Senhor, e que tua serva possa estar aqui louvando com as suas amadas irmãs e engrandecendo o teu santo e poderoso nome. Pedimos por países em guerra, aquelas aflições, aquelas perseguições nesses países, aquelas guerras terríveis que estão assolando ali para o Oriente, que o Senhor tenha misericórdia daquele povo, que o Senhor apazigue aqueles corações e console aqueles pais, aquelas mães que estão ali totalmente afligidos por essa guerra terrível nesses tempos maus. Pedimos ao Senhor, seja com o nosso Brasil, abençoe nossos representantes, nossos líderes, que o Senhor cubra essa nação com a sua graça, com a sua misericórdia, e que o Senhor nos mantenha sempre, Senhor, sendo sustentado pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Pedimos ao Senhor que o Senhor conduza a tua igreja, cada aniversariante que está fazendo ano nesse dia de hoje, durante essa semana, Pai Santo, que o Senhor dispense do céu uma bênção especial sobre cada vida. Oramos, Pai, te louvando por esta noite, por esse momento. Leva-nos em paz debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso poderoso Pai, e as divinas e doces consolações do seu Santo Espírito sejam hoje presentes em toda a igreja de hoje e para todo sempre. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde.